A influência foi positiva. O time no segundo tempo ganhou de 2-1. Então os jogadores entraram bem, são jovens, e não é porque são jovens que eles não têm condição de disputar Libertadores. É um elenco, sempre falei que é um elenco muito bom, a gente tem a ausência do Luciano, do Daniel. A gente tem muitos jovens no elenco, mas os jovens estão aí porque eles são bons jogadores. E o São Paulo é um clube muito formador. E muitas vezes a gente falou dos jovens que nos ajudaram desde quando eu cheguei, inclusive para classificar na Libertadores. Então eu acho que os jovens, eles entraram e estão de maneira, num saldo é muito mais positivo do que negativo desde quando eu cheguei. Assim que vai ganhando maturidade, assim que vai ganhando casca. A gente ainda nas redes sociais lê os lamentos dos torcedores do São Paulo, alguns nem dormiram, alguns ficaram na frente da televisão, ei, televisão, vim aqui só para te ver, e não deu certo. Não deu certo, já era uma coisa previsível de que o São Paulo não teria grande sucesso lá, mas foi uma pancada. É verdade que o professor Diniz disse que no segundo tempo tudo foi diferente. Então vamos começar a falar do São Paulo. Meu caro Mauro Betting, queria ouvi-lo sobre esse São Paulo que deu a maior fumaça nas últimas horas. Diga, Mauro. Das últimas semanas, meses e anos, né? É. E virou fumaça, né? Assim, pegando só um detalhe, agora eu fiz questão até de ouvir o que não tinha ouvido ontem, a entrevista completa do Fernando Diniz, para pegar o trecho que ele pensou que o São Paulo ganhou o segundo tempo por 2-1. A frase é infelicíssima, em todos os sentidos. Porém, a pergunta que foi feita ao treinador do São Paulo era a seguinte: o que você tem a dizer de o time do São Paulo ter acabado o jogo com 7 meninos da base, com menos de 21 anos, tendo que reverter um resultado ruim? Aí o Fernando Diniz, instado pela pergunta, que é uma pergunta que é um fato, mas também tem, não maldade, mas tem uma cutucada, ele respondeu, acho que no mesmo nível. Ele falou, olha, sim, terminamos com 7 jogadores da base, porém, nos 45 minutos finais, quando a maioria deles entrou, o time venceu, aí ele deu por 2-1. Placar final 4-2, estava 3-0 no primeiro tempo. Ele não deixa de ter razão, porque também é outro fato. Mas, ao mesmo tempo, realmente você... O que você vai pensar disso aí? Que treinador do São Paulo diz que o São Paulo venceu o segundo tempo por 2-1? Então é lamentável, não é por aí. Entendo até pela pressão absurda, embora nos 2.800 a pressão do ar é um pouco menor, mas vem de tudo o que está acontecendo. Fica um pouco maior, né? Mas enfim, só isso aqui para destacar, mas de novo em cima de uma questão técnica que tem muito a ver com o resultado. Tava 1-0, quando o São Paulo tomou o gol, tava lá e cá, tomou um gol de cabeça, ok, acontece, tem acontecido demais. Aí tomou o segundo gol. Quando o Igor Gomes sai jogando com o Hernanes dentro da área. Eu sempre questiono isso, essa saída apoiada. Você acha que aquilo, Mauro, é o quê? Então, primeiro que todo mundo tá fazendo. É decisão do atleta ou é treinado todo dia aquilo e o atleta é bom? O Hernanes admite que foi infeliz, ele disse que queria ver não, de novo o vídeo olha bem, e tal. o atleta tem faz... a pressão da LDU. Então, mas aí cabe, treinamento todo dia, que o Diniz foi treinador lá do Audax. Você conhece muito Repete bem. todo dia aquilo. Sim. Automaticamente é que eu falo que muitos jogadores não têm personalidade. Porque eu treinei aquilo, eu tô vendo que tá errado, que o cara tá acossado. Não vou fazer. E ficou na conta do Hernandes, fica na conta. O Igor Gomes tem que dar o bago. Mas qual é Primeiro, a probabilidade Igor dos treinamentos? Gomes, A saída ser feita com o Igor Pelo Igor Gomes? Gomes com o Hernandes. Já treinou. Não, do Igor treino. Gomes. É provável que Vocês já viram isso lá no provável que o Audax. Diniz já tenha feito. Então, mas Só- o Igor Gomes? Aí- aí- É o Tietê que sai. Não, mas aí- ele fazia com o Ganso. Aí além Fluminense. do Diniz, porque todo mundo tá fazendo isso, mas é só a questão minha em relação a essa saída apoiada. Eu não tenho essa estatística, mas uma certa percepção. Quantos gols ou jogadas de gol saíram para os times que saíram jogando assim? Lances que vão acabar em gol. Alguns, e quando aparece a gente tem O destaque. Diniz que diz que no time dele vários. Ele falou. Pra mim, desde o Audax e outras equipes que jogam assim, quase todo mundo, pra mim sai muito mais gol de bola recuperada do que de gol sendo. É feio, que é uma outra questão, né? Mas não é tão feio porque até então se jogou assim, né? Então assim, eu discuto, eu não sou contra essa saída, mas toda hora saía assim. Na mais Mauro, um time eu digo que estável, o cara, é uma outra discussão. personalidade de jogadores. Também, Jogador roubou, claro. Jogador roubou. Vê aqui, treinei aqui. Mérito de quem roubou. No treino você pode errar, que sai o gol, que não dá nada. Isso aí. No jogo. Na Libertadores. No jogo fora ali, de casa. Libertadores, o Igor Gomes tem Tá que ver. perdendo de 1 a 0. Tá perdendo, tem que ver que tá o Hernandes acuado. Mesmo Bago. sendo Hernandes. É isso aí. Bago, que nem a gente fala na bola. Perfeito. Bico pra frente, bago e vai E vai brigar pro- pela segunda bola. E Coisa beabá da bola. E vai pra guerra. Ok. Só esses dois lados. Agora, fora isso. O terceiro gol, por exemplo. Tietê, que você também conhece, eu também conheço e gosto. O Tietê, 2 jogadores. Ele tava num jogador. Quando esse jogador se desgarra no contragolpe que tá no terceiro gol, o Julio, né?
O Tietê larga esse cara e ainda vem um outro. Então os caras estão como. Eu falei, o Tietê, cara, você tem ótima consciência tática. Cara, aquele cara de branco, ele é inimiguinho. É pra você ir atrás dele. Eu E sei na que altitude, sabe que eles chutam mesmo. Cara idêntico. Então, Uma coisa que o goleiro mais grita é vai até o fim. Porque é uma tendência do cara desistir. Só que- Eu não tô falando que a culpa é só do Tietê. Só nem que do antes, Diniz. só que quando tava 1-0, teve um contra-ataque. Do São Paulo? Não. do LDU. Que o cara chega brincando. Sim, que ele- Dribla o Léo. Eu vou ter... O Léo, e daí ele dá uma cavadinha horrorosa. Horrorosa. Poderia... Então, assim, cara, alguns lances são O só terceiro o Diniz. gol, mano, a gente fala que é gol de rachão. É mesmo. Gol de rachão. Mais do que gol de rachão. É gol quando já tá saindo o churrasco, já tem. Tem linguiça. Sabe o que acontece? Um zagueiro do teu time já tá de saco cheio, ele vai embora, ele nem avisa. Aí você vai, cadê o cara? Não, já tá comendo linguiça no churrasco. Assim, e era o final do primeiro tempo, não era o final do planeta, embora a chance do São Paulo seja diminutas, era mais dessa maneira. Legal que o time se recuperou alguma coisa, mas também porque ele deu e largou o jogo. Enfim. Então, assim, é de novo o que acontece com o São Paulo. Coisas que jamais aconteciam. Até o São Marcos, beijo, São Marcos, a gente se vê pelo menos na rede social, ele postou um negócio que é bem isso aí, que eu não sabia disso, eu já o xinguei também por esses outros motivos. Eu falei, Marcão, quando a gente lançou o livro em 2012, ficou um negócio maravilhoso, o livro foi um best-seller brasileiro e tal. Só que é muito engraçado que a gente fez vários eventos com o Marcos, e ele falou, vou contar uma história inédita. Aí ele contava, eu falei, Marcos, essa história tá no livro. Que eu esqueci, ou ele não leu o livro dele mesmo, que eu escrevi. E outras vezes ele fala, eu vou contar a história que já tá no livro. E a história é sensacional, eu falo, Marcos, essa história não tá no livro. Eu falei, esqueci de contar. E ele acabou de contar uma que eu não conhecia, que é maravilhosa, que podia ter contado. Fala o segundo. Sobre, com certeza. Sobre fases. Ele disse que uma vez estava treinando na academia do Palmeiras, vizinha do CCT de São Paulo, ali na Barra Funda, e aí tava chovendo na academia do Palmeiras. Aí tá chovendo, não sei o que lá. Aí tem uma hora que ele, sei lá, a bola tá lá na frente, ele olha pro lado, em direção ao CCT de São Paulo, e vê o sol batendo. Que era na época do São Paulo tricampeão brasileiro e o Palmeiras numa situação de... Só o mundo dividindo, Não é né? possível. A gente é vizinho, tá chovendo no treino aqui, tá fazendo sol lá, caramba. Então, você vê como viu, Carlos Miguel Hidalgo, como as coisas mudam de uma hora pra outra. Bom, quero ouvir o Vampeta e quero ouvir o José Manuel, mas eu queria só aproveitar esse ganchinho rápido, depois vou falar também alguma coisa, mas que é o fato do jogador tem que ter cintura. Ele pode treinar todo dia aquilo, como disse o Vampeta, receber orientação. Esse é o modo ideal que eu quero que vocês joguem, que eu quero que vocês saiam jogando. É isso que eu sonho, eu só penso nisso, eu acho que isso funciona. Então, mas tem que, é óbvio, que sempre tem uma aberturinha. Tipo assim, mas em algum momento, não sei, tomara que seja uma coisa muito rara, mas em algum momento não será possível fazer isso. Dá o bago. Aí, nessa hora, o jogador tem que ter uma cintura e dar um bico para arquibancada. É assim que funciona. Agora, você tem um cara... Não é possível que o jogador não tenha... Por isso que eu falo... Que três nas costas, você três, pode não foi, bater não no foi treinador. três. O treinador não é o Guardiola. A gente informa, né? A gente sabe de tudo isso. A gente sabe de tudo isso, tá certo. Há enormes exageros em elogios ao Fernando Diniz, a chamá-lo de o Einstein da tática, o Einstein de novos momentos do futebol. E há também grande exagero em achar que todos os males se resumem ao Fernando Diniz. Quando a gente recua um pouquinho no tempo e sabe que inúmeros treinadores passaram pelo São Paulo e ninguém prosperou. O futebol não deu certo, os caras saíram. O time não embala. O ano passado foi eliminado, não foi nem pra fase de grupo da Então, Libertadores. cara, tem que pensar isso. Não, nem tira o foi, Diniz, tira o Diniz que vira uma outro sinfônica no dia seguinte. Pode até acontecer, a gente não sabe, mas não é isso que o retrospecto recente ou distante mostra. Então é isso que eu queria só dizer, que nessa linha, que tem que falar que jogador, além das pisadas de bola extracampo, que aí isso a gente vai falar depois, se pintar sobre a mesa. Meu caro Vampeta, queria ouvi-lo também sobre o São Paulo, que está bombando aí, todo mundo está querendo falar, os torcedores do São Paulo estão descontentes e com razão. Com o time, estão certos, na minha opinião, aqueles que estão descontentes com o treinador, descontentes com o time. Alguns jogadores são uma enorme decepção. Meu caro Vamp, queremos ouvi-lo. Professor, tudo isso que o senhor falou, que o Mauro falou, e mais em cima é o seguinte, ao longo desses anos tudo, vários erros, né? O São Paulo nunca foi eliminado na primeira fase da Libertadores, já está sendo corriqueiro isso, foi, para quem, Mauro? Você até me lembrou agora, foi o Tajeres, ano Talheres, passado. né? O ano passado.
Aí você cai num grupo que tem LDU, River, Binacional e o próprio São Paulo. Pela história que tem São Paulo e River. Pra ir à próxima fase. O que ela tá planejando São Paulo, mesmo com a derrota de ontem? A derrota pro Binacional. Se você pega aqueles 3 pontos, estaria com o mesmo ponto do River hoje na tabela. Com 7. E 2 atrás do líder, que é o LDU. Aí você pega, aí vamos pra parte de campo. Na parte de campo, pelo amor de Deus. Você vê que a idade, o Igor Gomes é um moleque novo, tá surgindo. É um moleque novo mesmo que tem que ter a responsabilidade. Dá o bico pra frente. Aí o Hernandes, que é o cara que tem uma história bonita, fica como grande vilão. Recebe uma bola de costa com 3 caras acuados. Eu falei, não é possível isso. Uma coisa é lá no Audax, que é um time de dono. O dono fala, faz que não tem torcida, quem paga é eu, e pronto. E tanto deu certo, que ficou um marketing, o homem vibra até e falou, aquele marketing do Audax saindo, jogando, porque dá bico, todo mundo dá. Então foi uma coisa diferente, mas tem um dono por trás. O dono falou, pode fazer, que eu assumo. Perfeito. Agora você pega um time como o São Paulo, que tem mais de quase 30 milhões de torcedores, 20 milhões de torcedores, que tá ali disputando uma Libertadores, já vem há alguns anos sem ganhar título, a incumbência também já não é culpa só do treinador. Aquilo é treinado todo dia, você vê que aquilo é coisa do Diniz, mas o atleta tem que perceber que, como é que eu vou dar no Hernandes, que tá com 3 caras ali, estamos tomando 1-0, dá o bico pra frente. Aí você pega modernidade, vamos mudar? Vamos, tem que se criar. O Diniz fala, ó, a gente tem que comentar o que tá em cima, né, professor? A gente pode falar do passado, mas tem que comentar o que aconteceu ontem, né? Né, Zé? Então, o que aconteceu ontem? Você começa a calcular, vamos ver quem tomou mais gol. O Bruno Alves e o Arboleda ou essa dupla de zaga nova? Tem que começar a contar também. Se você mudou a dupla de zaga pra sair jogando, e ela toma mais gol, ela tá tomando muito mais gol do que a dupla antiga. O Arboleda apareceu machucado, dançou lá uma salsa. O outro zagueiro jogar com a Arboleda, agora me fugiu a cabeça. Bruno Alves. O Bruno Alves. É um cara que sempre manteve uma regularidade boa, nunca deu problema. É um cara sério. Essa dupla de zaga foi a zaga menos vazada da temporada passada. E do nada foi descartado, do nada, descartado do nada. Aí você começa assim, Bruno Alves e Arboleda, durante o ano, estamos no mês de setembro, vamos ver quantos gols essa dupla de zaga tomou e quanto essa nova tomou pra sair jogando. Tá tomando muito mais gol. O jogo do São Paulo é igual atrás de gol. O ano passado não. O Arboleda e o Bruno Pérez, Bruno Alves foi a menos vazada do campeonato. Então tem que comentar em cima do que aconteceu. É que quando você pensa que o problema do time está no individual, ou só no individual, a tendência de você cometer um grave erro é muito grande. Porque o futebol é coletivo. O sistema de marcação começa lá na frente. Não adianta você botar na conta do zagueiro, quando o time vai mal, tá tomando muito gol, porque principalmente nesse estilo de jogo que eles dizem que é o estilo moderno, bonito de se ver, o principal aspecto desse estilo é a recuperação de bola rápida e a marcação que se inicia lá na frente quando o seu time perde a bola. Perdeu a bola, vamos recuperar rapidamente. Aí você tem que ter jogadores com característica para fazer essa recuperação de bola. Aí você tem, tudo bem, mas precisamos na saída de bola ter jogador com característica para sair. É o que o Guardiola fica desesperado procurando o zagueiro em tudo quanto é lugar, que ele fala, eu preciso de zagueiro, bota o Fernandinho improvisado, porque eu preciso ter saída de bola. Beleza, tudo isso faz parte de um contexto. Mas não adianta botar na conta só do cara com aqueles 8 segundos que o Barcelona tinha para recuperar a bola. Sim. Quer dizer, perdia a bola e a média é essa. 8 segundos depois estava com a bola de novo. Quer dizer, é isso que você está falando. A recuperação rápida da bola. Quer dizer, não deixava o adversário respirar. Professor, o cara está disputando aí para ver se é melhor do mundo agora. Tá entre os 3 lá que saiu hoje. O Noia dá bago. A gente fala, não, dá bico na bola, apertou e olha que ele... E sai jogando, bem. Ele sabe a hora de fazer uma coisa e outra, né, não tá acuado. Não tá acuado. Quantas vezes o Iniesta perdia a bola? Isso que é a questão que eu falo. O Iniesta sai jogando algumas vezes. O Messi sai driblando na pequena área, como o Felipe Alves exagerava, e agora é um ótimo goleiro. Vê se ele faz isso, não faz. Então, assim... Ele dá um sustozinho, ainda não perdeu tudo, mas ainda é um dos melhores passes do Fortaleza. O Felipe teve o lance que deu um chapéu na pequena área, gente. O Messi não dá chapéu na pequena área. Não tá nem na mas aquilo ele fez aquilo. Vê se ele faz no Fortaleza, onde ele foi. Não faz. Sabe por quê? Ele melhorou muito. Acabei de falar a você, time de dono. O dono falou, ó, até hoje, a gente carrega isso lá no Audax.
esse marketing que ficou no Audax E aí é um tá clube valendo. novo, professor. Não tem a idade que tem o São Bento, não tem a idade que tem o. Não tem o 15 de torcida aqui Piracicaba. entre nós. É isso, não tem torcida, nada. O dono falou, faz. Faz. E E tá aí, valendo, e foi vice-campeão paulista. Mauro, assim. e você vai pegar tantos clubes aí, há 8 anos já foi campeão paulista. O Santo Duas André, vezes. 2 vezes. Não carrega esse marketing que o Audax carrega pelo aquele DNA, campeonato com isso, sim. DNA. Ah, de sair jogando, mas ele é um time de dono. O dono falou, faz. Faz que quem Beleza. paga tudo aqui sou eu. É. E se errar, E pode segura a bronca. segura. Eu estava ouvindo Além atentamente disso, pra vocês. piorar, O né? Mauro disse que, claro, é uma questão de interpretação. Sobre a resposta do Diniz, né? Aquela sobre a pergunta- dinâmica da resposta, porque ele sobre a respondeu resposta, isso, quando tem o lado assim que poderia ser ressaltado. Olha, terminamos, o grande São Paulo terminou com 7 garotos da base, ou que vieram da base, tá certo? 7 jogadores. Isso já, e nesse tempo que eles jogaram, nós perdemos, não tão tragicamente, perdemos por 2-1. Tudo bem. Você quer encontrar um caminho que não gere tantas críticas, você encontra, sem dúvida. Mas aí, em cima dessa resposta, tem muitos comentários nas redes sociais dizendo, peraí, mas isso, o grande São Paulo falando isso, nesse momento, e os medalhões? Outra coisinha que não devia ter acontecido foi a gozadinha de leve do grande Alexandre Pato. Teve um monte, ó. Teve o Pato, teve o Cicinho. Teve uma turma, Mas tem é Nilson, tem uma turma de O jogadores. Cicinho é um ex-atleta Luizão, valendo, tem uma história maravilhosa no São Paulo. O que tem me incomodado muito O Pato saiu agora, então. é o que fez o Pato, o que fez o Thiago Neves, que o Jael respondeu. Jadson. O Jadson no Corinthians tem mais um... Tem vários Não, aí. tem vários cada vez mais. Vocês até pelas redes sociais. O Patas falou que boa noite, galera. Mas Pessoal, um minuto depois do jogo acabar, sabe, ele podia ter, depois que terminou terminou o jogo, ele colocado mandou- hoje, Quem bom mandou dia. isso? Pato. O Pato, né? Então, gente, claro, Não cada há um responde necessidade. pelo seu, É é, a rede lógico, social é e lógico. tal, mas tem que entender. É de novo a questão do Daniel Alves, que eu comentei, eu tenho mais repetida vez. Ele podia estar batucando não só porque é na folga, mas porque não tem inferência nenhuma. Mas num momento como esse, é uma questão até de esperteza, Claro. de inteligência, evita polêmica, evita problema. No caso do Daniel. No caso dos ex-atletas, eu acho, de novo, é o que o Jael, esse centroavante do Grêmio, ou Cruel, falou para o Thiago. Ô, Thiago, são seus companheiros. Você pode estar com treta com alguns deles, com o Renato Gaúcho, com a direção do Grêmio, a torcida tricolor, ok. Mas, cara, no mínimo, como colocou muitíssimo bem o Jael, respeita teus amigos, respeita teus companheiros, respeita Mesmo teus que colegas. você esteja certo. E mesmo que você esteja sabe, certo. o deboche e a própria torcida do clube Então, mais, que é mas mais importante silêncio, ainda. silêncio, Cara, fica quieto. silêncio é sabedoria. Digamos, é o final do relacionamento, que, claro, como todo final do relacionamento, deixa dores, cicatrizes, mas de repente você manda um zap pra ela ou pra ele, meu Deus, aí se ferrou, chupa o que for, tal. Agora, publicamente, sabe, e envolvendo uma paixão como é o futebol, o torcedor, né? Jogador sabe? fazendo isso. Pô, que é. então, Então, esse jogador, esse companheiro dos caras jogou até essa agora. gozação é pra recebeu torcedor dinheiro. fazer, né? Então, sabe, Extra-campo.